Mas esse vídeo eu não acreditava que poderia existir. Mas ele existe e vocês assistirão essa pseudo-jornalista fazendo uma mistureba que eu tenho certeza que vocês vão achar incrível. Vamos lá. A ditadura militar tinha um projeto, que é um projeto das elites brasileiras, um projeto muito antigo, que é um projeto de transformar o Brasil numa coisa que o Brasil não é. Uma nação branca, né, uma nação que importa imigrantes logo depois do fim da escravidão e para tentar branquear a população, em vez de a gente reconhecer, se voltar e valorizar o que faz de nós um povo tão único, que é exatamente essa mistura, que é nós sermos originários, dos povos indígenas que já habitavam o Brasil, que também foram escravizados, que também construíram com seus braços o que é o Brasil hoje em dia, é tentar negar que nós somos uma nação com a maior parte de pessoas descendentes, de pessoas trazidas da África, escravizadas do nosso país. Isso é um projeto recorrente das elites brasileiras, políticas, que volta e meia faz de novo uma nova aparição. É negar o Nordeste, é desvalorizar a cultura nordestina como se ela fosse menos potente ou menos significativa do que a cultura do Sul e Sudeste, como se nós fôssemos todos de olhos verdes e azuis e europeus. Nós não somos, mas essa é que é a riqueza do nosso país. Então, essa reparação, é bom que seja antes tarde do que nunca, mas o próprio Ailton Krenak, ele diz assim, eu não cresci na terra dos Krenak, porque essa terra foi desapropriada quando ele era pequeno durante a ditadura. Então, 60 anos é muito tempo para reconhecer, é muito tempo. Essas reparações devem ser mais rápidas, devem ser mais significativas, essas terras têm que ser devolvidas. Você viu ali a Djamila contando que foi tudo... Janira Krenak, que foi tudo destruída a natureza. E um dos grandes ensinamentos dos povos originários brasileiros é exatamente essa harmonia com a natureza, né? A forma deles preservarem a Amazônia, por exemplo, muito melhor do que nós. Eles têm muito a ensinar pra gente. As ideias para adiar o fim do mundo, que é um dos livros do Ailton Krenak, devia ser matéria de escola. A gente devia aprender com os nossos indígenas. Só que a ditadura aproveitou para pegar todas as vulnerabilidades e punir, de certa forma, todas essas vulnerabilidades. Mas eu sinceramente considero que é em nome desse projeto de uma nação que não existe. Essa nação branqueada e extirpada da sua própria cultura. Nossa, que imbecil. Meu Deus do céu. Isso daqui vale ouro, bicho. Ela conseguiu misturar um projeto de nação nazista. Olha isso. Ela tá falando, branqueamento da população é coisa de nazista. Então ela pega, chama nazista, bota nazista, falar que a elite intelectual do Brasil é nazista. Daí ela fala de povos originários, aprender com a natureza, matéria de povos originários do currículo. E ela consegue colocar reparações no meio. Satie, você consegue descomplicar o que ela falou pra gente? Marco Antônio, você deixa eu falar primeiro que eu tenho que sair? Claro, por favor. Só um minuto de desculpa, Satie. Eu queria lembrar que o primeiro presidente, depois do movimento militar, né, foi um ariano, né, branquíssimo, descendente de alemães, sulista, né, de olhos verdes ou azuis, já não lembro, chamado Humberto de Alencar Castelo Branco. É imbecil. Nós dizendo que o movimento de 64 veio clarear a população, veio desprezar o Nordeste. O primeiro presidente foi nordestino, né? Humberto Castelo Branco, cearense, baixinho, moreno, retrato. Né? Quer dizer, minha senhora, vá para o inferno, vá ser burra assim na Globo News. Né? Era só isso, eu preciso sair. Tchau, gente. Valeu, professor. Obrigado aí por entrar. Obrigado por entrar hoje, Gil. A gente pediu com urgência, professor. Obrigado aí pela força. Tchau. E aí, Satie? Cara, essa mistureba é inédita, cara. Ela conseguiu fazer um negócio aqui que, pô... E ela só esqueceu de colocar o nome do Bolsonaro no meio, ou do bolsonarismo, ou do movimento da direita. Mas estava implícito, Satie. Estava implícito. Não. O Castelo Branco, como o Marcelo Rocha Monteiro disse, ele era um presidente nordestino raiz, cabeça chata, cabeça de frigideira, de panela, tá? A gente tem foto dele aqui, inclusive na nossa sala de trabalho aqui. Olha só, ela fez uma salada muito ruim, pegou tudo de ruim que estava na geladeira lá e juntou tudo numa frigideira, botou um azeite, sendo que fosse ficar bom, ficou uma porcaria. E o pior de tudo, olha só, cara, olha a hipocrisia. Ela é uma mulher branca, loira, com baita de um colar, combinando com o vestido, fazendo um comentário desse, sabe aonde? Em Nova York. Em Nova York, meu Deus do céu. Ela estava em Nova York fazendo esse tipo de comentário contra o Brasil, fazendo uma salada de embranquecimento da população com o regime militar completamente desconexo. Mas sabe o que é a grande verdade disso aí? A imprensa, ela percebeu, e até mesmo os âncoras, eles querem ser aceitos.
Essas mulheres, e esses homens, esses jornalistas, querem ser aceitos de uma certa forma pela patota de selo azul, como diz o Rodrigo Constantino. E aí o que eles fazem? Eles começam a falar desse discurso elitista, discurso de embranquecimento da população, discurso de feminicídio, esse discurso da cultura woke e tudo mais, das minorias, justamente para ser aceito, sendo que o seguinte, não tem o mínimo de leitura sobre esses temas. E aí, justamente por essa razão, é uma pessoa branca, loira, comentando lá de Nova York, falando que o Brasil viveu a ditadura militar e a ditadura militar foi para embranquecimento, e também vilipendiou os indígenas, os povos originários, e que essa reparação tinha que ser feita o quanto antes. Sem pé, sem cabeça. Uma fala sem pé, sem cabeça, que não está defendendo ninguém de uma mulher branca, loira, fazendo esse comentário de Nova York. É muita hipocrisia, meu irmão. É muita hipocrisia, Marco Antônio. E Adrilles Jorge, você já negou o Nordeste hoje? Essa foi a melhor parte. Isso é um projeto recorrente das elites brasileiras que volta e meia fazem uma nova aparição como negar o Nordeste. Negar o Nordeste é uma expressão nova, a gente tem que entender a fundo a grande tese de negacionistas do Nordeste, Adrilles. Ela faz uma salada de frutas de deturpação e manipulação histórica. O comentário dela, se não me engano, vem a reboque de uma indenização, note bem, a povos indígenas. Sabe por quê? Porque o governo militar fez o quê? Construiu estradas. Só isso. Nos anos 70, abriu estradas. E essas estradas passavam por algumas aldeias indígenas. Pura e simplesmente assim. E aí descaracterizou a complacência natural, a natureza, a selva de alguns povos. Aí era mistura. Fala que o governo militar assassinou povos indígenas, tem que ter uma reparação aos povos indígenas. Os povos indígenas, meu caro Marco Antônio, são donos de 14% do território nacional brasileiro. O Brasil dá umas 5 Europas. Imagine isso, ou seja, é praticamente metade da Europa na mão de povos indígenas. Qual outra reparação que a gente tem que dar aos povos indígenas? O problema é os povos indígenas serem abandonados à própria sorte. O problema é, ao contrário do que os militares queriam, os povos indígenas não poderem auferirem o lucro de garimpos, de exploração do solo, de agropecuária, serem obrigados, segundo essa visão etnocentrista dessa senhora jornalista da Globo, a ficar plantando urucum, sei lá, passando a vida inteira sem exatamente auferir os lucros da região mais rica brasileira, sobretudo na Amazônia, né? Em que eles são obrigados a ficar longe de hospitais, longe de farmácias, longe de centros urbanos, totalmente isolados. É por isso que os Yanomamis morrem. Não é por causa de uma opressão ou de um genocídio voluntário de qualquer governo. É pelo descaso, sobretudo da Constituição de 88, que obriga esses povos indígenas a ficarem isolados no meio do mato como se fossem bons selvagens. Sendo que eles têm acesso à cultura, têm acesso à civilização, mas são exatamente pela FUNAI, que é outra coisa absolutamente esdrúxula, a preservar a sua história original. Isso é racismo. Isso é preconceito. Você obrigar alguém a passar com os rudimentos primitivos da sua cultura, sendo que o Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Aqui em São Paulo, onde a gente está, você tem milhões de nordestinos. O que menos tem aqui é paulista original. Metade da população aqui vem do Nordeste, vem do Sul, vem de todas as partes do país, e é um caldo de cultura que deveria ser um exemplo do caldo de cultura brasileiro. Aí, quando alguém diz que a representatividade parlamentar brasileira é absolutamente injusta, porque o voto de um acreano, por exemplo, vale, sei lá, 18 vezes o voto de alguém que mora em São Paulo, aí elas falam que a gente é preconceituoso. Ou seja, é uma distorção, é uma inversão, é uma manipulação da realidade em que ela se coloca como protetora dos povos indígenas, do povo nordestino. Quando a gente quer estabelecer esse caldo de cultura, quando a gente quer incorporar de maneira ordeira, legítima, constitucional, os povos indígenas na civilização étnica misturada brasileira, quando a gente quer que os povos indígenas e o povo nordestino também aufira os lucros advindos da exploração do solo da Amazônia, e a gente que é considerado como preconceituoso. E os povos militares, coitados, fizeram muita coisa ruim na ditadura militar, eu não vou passar por ditadura nenhuma, mas por abrirem estradas
Estrada, meu Deus, para que o povo indígena vá para o hospital, vá para centro urbano, vá tratar seus filhos, vá colocar seus filhos em faculdade. Abrir estrada agora é exterminar o povo indígena e o povo indígena vai ter que ser indenizado pelas estradas abertas pelo governo militar. Durma-se com um barulho desse. Pelo amor de Deus, a Globo News realmente é um exemplo mais caricato da falência total e absoluta e restrita do jornalismo profissional brasileiro. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho sobre tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.